falar sobre os espectros de Markov e Lagrange, generalizações dinâmicas. Espectros de Markov e Lagrange são objetos que aparecem originalmente em teoria dos números, quer dizer, mais especificamente em aproximações diofantinas, um estudo de aproximações de números reais por números racionais. Então, vamos lá, vamos começar com o espectro de Lagrange clássico, depois a gente vai, ao longo do tempo, falando sobre as relações com sistemas dinâmicos, né? Mas, então, a gente começa com um problema mais fundamental de aproximações diofantinas. Você tem um número irracional alfa dado, né? E você quer achar boas aproximações racionais. Então, já era conhecido pelo Legendre, o de Dirichlet deu uma prova clássica que se generaliza em várias situações. Esse teorema famoso que diz que todo número irracional tem infinitas aproximações racionais P sobre Q com erro menor que o inverso do quadrado do denominador, né? Isso é um resultado bastante bom, porque se você pega um número real qualquer, por exemplo, você escreve um número em base 10, né? Você tem uma sequência de aproximações, cujos denominadores são potências de 10, mas o máximo que você pode garantir para o erro das aproximações sucessivas, né? Se aproxima pelo melhor racional possível com o denominador 10 elevado a n, você garante que o erro é menor que 1 sobre 10 elevado a n. Ou talvez que a metade disso, você pegar a melhor das duas aproximações por falta ou por excesso, mas não dá para melhorar muito, quer dizer. Então, em geral, se você fixa o denominador, você consegue um erro da ordem de 1 sobre Q. Mas esse teorema diz que você consegue infinitas aproximações racionais com erro menor que 1 sobre Q ao quadrado, que é muito melhor, né? Se Q for 1000, 1 sobre Q é 1 milésimo, 1 sobre Q ao quadrado é 1 milionésimo, é um número muito menor. E esse teorema do Dirichlet, do Legendre, é perto de ser a melhor coisa possível que você espera para as melhores aproximações racionais de um irracional qualquer. Dá para melhorar um pouquinho. Então, tem esse teorema do Hurwitz, do Markov, né? Que diz que qualquer irracional tem infinitas aproximações racionais P sobre Q com erro menor que 1 sobre raiz de 5 vezes Q ao quadrado. A diferença para o resultado anterior é que a gente tem um raiz de 5 multiplicando o denominador, quer dizer, o denominador aumenta, a raiz de 5 é um pouco maior que 2, é tipo 2,23, alguma coisa. E, portanto, você diminui a fração. Não, isso é um pouco menos que a metade da estimativa anterior. Por outro lado, esse resultado não dá para melhorar, no sentido de que, se você bota qualquer constante maior que raiz quadrada de 5 aí no denominador, multiplicando Q ao quadrado, para alguns irracionais alfa, essa desigualdade só vai ter um número finito de soluções, né? Então, raiz de 5 é a maior constante que faz com que um teorema desse tipo seja verdade para todos os irracionais alfa, né? Então, vamos lá. Essa é a desigualdade do teorema de Dirichlet, alfa menos P sobre Q em módulo menor que 1 sobre Q ao quadrado. Mas se você olha para um alfa particular, para irracionais particulares, né? Você pode talvez tentar melhorar. Bom, você sempre consegue melhorar para a raiz de 5, que é o teorema de Hurwitz-Markov, mas para alguns irracionais você consegue melhorar mais ainda. Então, em geral, dado um irracional alfa, você pode procurar a maior constante K, que faz com que essa desigualdade tenha infinitas soluções racionais. Então, essa desigualdade, né? Então, a gente pode definir essa constante K de alfa, né? Associada ao alfa, é uma função, né? Para cada alfa irracional, se associa a sua melhor constante de aproximação, definida desse jeito. O supremo das constantes K, tais que essa desigualdade, alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre K, que é o quadrado, tem infinitas soluções racionais, né? Pode ser escrito desse jeito aí de baixo, né, como um lim sup. E pelo teorema de Hurwitz-Markov, K de alfa é sempre no mínimo raiz de 5. Dá para provar que, por exemplo, para a razão áurea, ela vale exatamente raiz de 5. Então, raiz de 5 é o menor valor que essa função assume, né? A gente pode olhar para a imagem dela. Na verdade, K de alfa pode ser infinito, né? E, de fato, K de alfa é infinito para a maioria dos números reais alfa. De fato, para quase todo alfa, no sentido de medida de Lebesgue, K de alfa é infinito. Mas o conjunto dos alfa para os quais K de alfa é finito é um conjunto importante, são chamados irracionais mal aproximáveis. É um conjunto que, embora tenha medida nula, ele tem dimensão de Hausdorff total, quer dizer, tem dimensão de Hausdorff 1, como a gente vai ver, a gente vai falar mais de dimensão de Hausdorff daqui a pouco.
Mas, quer dizer, um conjunto importante de números reais, e a gente olha para a imagem do K de alfa nesse conjunto, para o conjunto dos valores finitos de K de alfa, dos K de alfa para os alfa irracionais, tais que K de alfa é finito. A gente vai dar uma caracterização explícita desses irracionais daqui a pouquinho. Esse conjunto é o chamado espectro de Lagrange, o espectro de Lagrange clássico, né? O teorema de Hurwitz-Markov, ele determina o menor elemento de L, que é a raiz de 5, né? O K de alfa é sempre no mínimo raiz de 5, e para razão aura da raiz de 5. E esse conjunto, ele encodifica uma série de propriedades diofantinas dos números reais, né? Então, só a informação sobre o mínimo dele já meio que resume o teorema de Hurwitz-Markov, mas ele tem, como a gente vai ver, ele tem uma estrutura geométrica e topológica bastante interessante. Deixa eu falar, então, um pouquinho sobre o início desse conjunto. Então, tem esse teorema de Markov, de 1879, que ele diz como é que é o início do conjunto L, quais são os menores elementos do conjunto L. Como a gente já viu, o menor elemento é raiz de 5, ele tem um segundo menor elemento, que é 2 raiz de 2, um terceiro menor elemento, que é a raiz de 221 dividido por 5, assim por diante. Essa sequência de menores elementos, ela converge a 3. 3 é o menor ponto de acumulação do espectro de Lagrange. Então, ele começa como um conjunto discreto, né? Ele começa com uma sequência de pontos isolados. A gente vai ver que esse conjunto L não se comporta assim a vida inteira, né? Ele não fica discreto o resto da vida. O Markov, nesse paper, num paper posterior, ele dá uma caracterização mais explícita de quem são esses menores elementos do espectro de Lagrange. Eles são todos dessa forma, raiz quadrada de 9 menos 4 sobre Z ao quadrado, onde Z é um inteiro positivo, mas Z não é qualquer inteiro positivo, ele é um inteiro positivo que aparece numa solução dessa equação diofantina aí, que é a equação de Markov, né? x2 mais y2 mais E2 igual a 3xyz. Então, se o Z aparece como maior elemento de uma dessas triplas de inteiros positivos, x, y, z que satisfazem essa equação, o ponto correspondente, raiz de 9 menos 4 sobre Z2, vai ser um elemento do espectro de Lagrange menor que 3 e vice-versa. Todos os elementos menores que 3 são dessa forma, né? Dá para descrever todas as soluções dessa equação por meio dessa árvore aí. Uma solução tem, a ideia é que uma solução tem 2 filhos. Você pode olhar para essa equação, por exemplo, como uma equação do segundo grau em x. E aí, né, o x2 menos 3yzx mais y2 mais E2 igual a 0. A soma das raízes é 3yz. Quer dizer que se x for uma solução, 3yz menos x também é uma solução. Então, você tem uma tripla dessa, você pode trocar o x por 3yz menos x, você vai continuar tendo uma solução, mas esse 3yz menos x vai ser agora o maior elemento, não, o maior elemento da tripla. Você também pode fazer a mesma coisa trocando o y por 3xz menos y, né? Então, cada solução dá origem a 2 soluções maiores, que são essas aí. Você pode fazer a mesma coisa com z, só que, em geral, você vai obter uma solução menor, se você trocar z por 3xy menos z. Mas, então, se você olha para uma solução e para os descendentes dela, né, as duas primeiras têm x igual a y igual a 1, então 1, 1 e 1, 2. Mas são as únicas soluções em que tem 2 termos iguais, né? Isso é fácil de checar. E a partir daí, então, o filho de 1 é 1, 2, o filho de 1, 2 é 1, 2, 5. A partir daí, cada solução tem 2 filhos, forma uma árvore infinita, binária, a partir daí. E dá para provar, com um argumento tipo descida infinita de Fermat, né, que todas as soluções dessa equação, um bom exercício, se quiserem provar que todas as soluções dessa equação estão nessa árvore, né, que continua indefinidamente para baixo, obtido a partir da solução, da menor solução 1, 1, e tomando descendentes por essa regra, né? São as transformações, movimentos de Vieta, né? Muito bem. Tem um problema em aberto importante relacionado com a equação de Markov, que é saber se um mesmo Z pode aparecer em 2 triplas diferentes. Quer dizer, como o maior elemento de 2 triplas diferentes, né? Isso está em questão do Frobenius, né? Muita gente acredita que seja verdade, mas ninguém sabe provar, tem mais de 100 anos. E se isso for verdade, cada elemento do início do espectro de Lagrange, menor que 3, né? A pré-imagem dele por essa função K vai ser uma única classe de equivalência de irracionais
por essa relação de equivalência aí, que é uma ação de GL2 de Z, né, via transformações de Möbius, né, na reta. Mas a gente pode interpretar, quando a gente for falar de frações contínuas, dois irracionais são equivalentes desse jeito, se as frações contínuas deles terminam do mesmo jeito, quer dizer, se a partir de um certo ponto as frações contínuas são iguais, módulo uma translação nos índices, né? Então, por exemplo, um cara é equivalente à razão áurea se somente se a fração contínua termina com 1. Então, K de alfa é raiz de 5 se somente se a fração contínua de alfa termina com infinitos uns consecutivos. Se alfa não for dessa forma, K de alfa vai ser no mínimo 2 raiz de 2, que é raiz de 8, então dá um pulo. E K de alfa é 2 raiz de 2 se somente se a fração contínua de alfa termina com infinitos 2 consecutivos. E se alfa não for de nenhuma dessas formas, o K de alfa é no mínimo raiz de 221 sobre 5. Isso acontece se somente se a fração contínua de alfa termina com 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, infinitas vezes, né? E assim por diante. Quer dizer, a ideia é que, se essa conjectura for verdade, cada elemento, para a imagem de cada elemento do espectro de Lagrange menor que 3, vai ser uma única classe de equivalência de racionais, e o que dá para provar é que é sempre uma união finita de classes de equivalência de racionais. Quer dizer, para a imagem de menos infinito 3 aberto pela função K é um conjunto enumerável, né? União enumerável de classes de equivalência de racionais. Cada classe de equivalência é enumerável, né? Bom, falamos muito disso, vamos para frente. Então, a gente falou bastante já do início do espectro de Lagrange, vamos falar do fim do espectro de Lagrange. Vocês vão para a última frase desse slide, já diz que o espectro de Lagrange contém toda uma semi-reta, por exemplo, 6 infinito. Isso é consequência de um resultado sobre somas aritméticas de conjuntos de Cantor regulares. Você tem esse conjunto de Cantor C de 4, que é o conjunto dos números no intervalo 0, 1, em cuja representação em frações contínuas, os coeficientes são só 1, 2, 3 ou 4. Quer dizer, os coeficientes são todos limitados por 4. Quando você escreve num número em frações contínuas, você tem uns coeficientes, que com exceção do primeiro termo, pode ser qualquer número inteiro, eles são sempre inteiros positivos, mas podem, em princípio, ser quaisquer inteiros positivos, né? São típicos em frações contínuas, não tem coeficientes limitados, mas aí a gente está forçando os coeficientes a serem limitados por 4. Isso dá um subconjunto do intervalo 0, 1, que é um conjunto de Cantor, no sentido que ele é homeomorfo ao conjunto de Cantor usual, mas mais que isso, ele é o que a gente chama de um conjunto de Cantor regular. A gente vai falar de conjuntos de Cantor regulares daqui a alguns slides, estou só antecipando algumas, mas tem esse conjunto, né, C de 4, que é um conjunto homeomorfo ao conjunto de Cantor usual, contido no intervalo 0, 1. A soma desse conjunto com ele mesmo, quer dizer, o conjunto de todas as somas x mais y, onde x e y estão nesse conjunto, aí eu escrevi diferente C de 4, aqui eu escrevi C4, mas é o C de 4. É todo o intervalo raiz de 2 menos 1 até 4 vezes raiz de 2 menos 1. Quer dizer, entre 0,4, 1,4 alguma coisa, até 1,6 alguma coisa. Então, o intervalo tem tamanho maior que 1. E dá para usar isso para provar que o espectro de Lagrange contém uma semi-reta. Por exemplo, essa daí, 6 infinito. Isso tem a ver com uma fórmula explícita para K de alfa, de que eu vou falar daqui a pouquinho. Essa semi-reta 6 infinito não é a maior semi-reta que está contida no espectro de Lagrange. Essa maior semi-reta foi determinada pelo Feynman em 75, e ela começa nesse número algébrico simpático aí. Não, um algébrico de grau 2, explícito, que é aproximadamente 4,5278, alguma coisa, né? Então, o espectro de Lagrange, ele começa discreto, começa com uma sequência que converge a 3 e termina com uma semi-reta que começa nesse número. Entre 3 e esse número acontece bastante coisa, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, como eu falei, esses dois resultados, tanto do Marshall-Hall quanto do Feynman, tem a ver com somas de conjuntos de Cantor regulares. A gente vai explicar por que o que isso tem a ver com o espectro de Lagrange, né? Mas já que a gente falou de conjuntos de Cantor regulares, vamos definir, pelo menos dar uma ideia. Vou dar uma definição muito precisa, não, vou dar uma ideia do que são conjuntos de Cantor regulares. Conjuntos de Cantor regulares são um tipo de objeto, um tipo de conjunto de Cantor, né, que é o conjunto da reta, mas que aparece naturalmente em sistemas dinâmicos, em particular quando você estuda conjuntos hiperbólicos, né? Ferraduras parecem com produtos cartesianos de conjuntos de Cantor, né? Então,
mexe com sistemas dinâmicos, certamente já ouviu falar de conjuntos de Cantor regulares ou dinamicamente definidos. Conjuntos de Cantor são conjuntos hiperbólicos unidimensionais, quer dizer, eles são maximais invariantes por transformações expansoras, são definidos por transformações expansoras, estão definidos numa certa união de intervalos, e eles têm uma certa propriedade de autossemelhança, quer dizer, pedaços pequenos de conjuntos de Cantor regulares são diffeomorfos ao conjunto inteiro, ou pelo menos a pedaços grandes prefixados do conjunto, com distorção uniformemente limitada. Então, tem um tipo de conjuntos de Cantor regulares que são particularmente importantes para esse assunto, né, de estudar espectros de Lagrange, de Markov, que são números com frações contínuas limitadas, ou em que você coloca restrições combinatórias sobre o que a representação em frações contínuas desses números pode ser, né? Vou dar um exemplo num conjunto que aparece, você tem frações contínuas, só tem os algarismos 1 e 2. E mesmo assim você proíbe a subsequência 1, 2, 1. Quer dizer, você não pode ter 1, 2, 1 como 3 termos consecutivos na sua fração contínua. Então isso dá um conjunto de Cantor regular. E esses conjuntos de Cantor definidos por frações contínuas, em geral, eles são definidos no sentido anterior, são maximais invariantes, de restrições da transformação de Gauss a uma certa união finita de intervalos. A transformação de Gauss é essa função do intervalo 0, 1 aberto no 0, 1, fechado em 0 aberto em 1, né? Que ela é basicamente, g de x é parte fracionária de 1 sobre x, quer dizer, 1 sobre x menos a parte inteira de 1 sobre x. Então, por exemplo, a imagem de 0,4 é 2 quintos. Você inverte, dá 5 meios, que é 2,5, e tira a parte inteira, vai dar meio, né? Então, a imagem de 0,4 é meio, por exemplo, essa função. Então, a gente vai mostrar um gráfico dela daqui a pouco. Cadê? Tá aí o gráfico dela. Eu devia ter trocado a ordem desses slides. Esse é o gráfico da transformação de Gauss, né, que tem um papel muito importante. A transformação de Gauss tem muito a ver com frações contínuas. Representação em frações contínuas é diretamente relacionada com iterar a transformação de Gauss. Você pega um número real, tira a parte inteira, que é um número inteiro, que vai ser o primeiro coeficiente. Você subtrai a parte inteira, sobra um número entre 0 e 1. Aí você inverte. Aí você tira a parte inteira. Essa parte inteira vai ser o primeiro coeficiente. Aí você inverte e tira a parte inteira. Inverte e tira a parte inteira. Você vai iterando a transformação de Gauss. E essas partes inteiras você vai subtraindo, vão dar os coeficientes consecutivos na representação em fração contínua. Mas um outro exemplo mais clássico de conjunto de Cantor regular é o primeiro conjunto de Cantor que a gente vê na vida, que é o conjunto de Cantor ternário usual, né, dos caras do intervalo 0, 1, que só tem algarismos 0 e 2 na representação em base 3. Você vê que é um negócio análogo lá ao C4. Lá a gente fala de frações contínuas, mas também bota uma restrição nos algarismos. Aqui a gente não é frações contínuas, é representação em base 3, e a gente bota uma restrição nos algarismos, só pode ter algarismos 0 e 2. Então isso dá um conjunto de Cantor, e é o conjunto de Cantor usual, né, que você pega o intervalo 0, 1, faz um buraco de tamanho 1/3 no meio, sobram 2 intervalos, 0, 1/3, 2/3, 1. Aí em cada um deles você faz um buraco no terço central, quer dizer, divide em 3, joga fora o pedaço do meio, sobram 4 intervalos. Cada um deles você divide em 3, joga fora o pedaço do meio, sobram 8 intervalos. E o que sobra depois de fazer isso infinitas vezes é o conjunto de Cantor usual. Ele é um conjunto de Cantor dinamicamente definido também. Você pode olhar para essa dinâmica, que é 3x entre 0 e 1/3. E 3x menos 2 entre 2/3 e 1, e o maximal invariante no intervalo 0, 1 por essa dinâmica nessa função basicamente a parte fracionária de 3x, exceto que ela pode valer 1 no 1/3 e no 1, né? Mas o maximal invariante no intervalo, quer dizer, o conjunto dos... O que é o maximal invariante? São os pontos do intervalo 0, 1, aí você pode aplicar essa função infinitas vezes sem nunca cair no buraco. O buraco inicial é 1/3, 2/3, e no buraco a função não está definida. Então, se você cair no buraco, você não pode aplicar de novo a função, né? Então, se você tiver entre 1/9 e 2/9, você aplica a psi, né? Você vai cair entre 1/3 e 2/3, você não vai poder aplicar de novo. Então, 1/9 e 2/9 está fora do conjunto de Cantor. Então, é desse jeito que você define conjuntos de Cantor regulares, né? São maximais invariantes no intervalo por uma função expansora definida numa união finita de intervalos contidos nesse intervalo maior, e são os pontos que você pode iterar essa função e sempre ficar no domínio de definição dela, né?
Muito bem, então está aí a transformação de Gauss. Então, se você restringir a transformação de Gauss ao intervalo 1/5, 1, né? São os caras que, né, que a parte inteira de 1 sobre x vai ser menor ou igual a 4, né? 1, 2, 3 ou 4. O maximal invariante vai ser exatamente o conjunto C de 4, né? Que vai ser um conjunto de Cantor regular. Tem uma partição de Markov bonitinha. Muito bem. Então, vamos lá, frações contínuas. Então, você tem um número real, você escreve a representação dele em frações contínuas, é uma coisa desse tipo, A0, 1 sobre A1, 1 sobre A2, e você obtém esses coeficientes desse jeito que eu falei, né? O A0 é a parte inteira do alfa, você subtrai o A0, sobra um número entre 0 e 1. A ideia é que quando sobra um número entre 0 e 1, você inverte, né? A ideia da representação em base 10 é que quando sobra um número entre 0 e 1, você multiplica por 10. Aí você tira a parte inteira, multiplica por 10. Tira a parte inteira, multiplica por 10. As partes inteiras são os algarismos na base 10. Aqui não. Aqui, quando aparece um número entre 0 e 1, você inverte. Então, você tira a parte inteira e inverte. A primeira parte inteira é o A0, você inverte. Aí tira a parte inteira, essa parte inteira agora é o A1, você inverte. A parte inteira é o A2, você tira a parte inteira e investe, assim por diante. Esses coeficientes que aparecem, A1, A2, A3, são todos inteiros positivos. O A0 é um inteiro qualquer. Muito bem. O K de alfa, você tem uma fórmula para o K de alfa. O K de alfa é o lim_sup de alfa n mais beta n, onde alfa n é a fração contínua para frente, começando no AN, é a n mais 1, n mais 2, etc., né? E o beta n é a fração contínua para trás, começando assim com 0, a n menos 1, a n menos 2, indo até o A1. Não, beta n é uma fração contínua finita, portanto é um número racional. Vão ficando cada vez maiores, né? O tamanho da fração contínua. Beta n está sempre entre 0 e 1. O alfa n não. O alfa n, a parte inteira dele é o AN. Ele pode ser grande, se o AN for grande. Se o AN for sempre menor ou igual a 4, o alfa n vai ser sempre menor que 5. Né? Então, essa fórmula, ela segue dessa igualdade aí. Ela diz explicitamente o erro da aproximação de alfa pela enésima convergente da fração contínua, que é essa fração contínua finita, né? A0, A1, A2 até o AN. Nós temos uma fração contínua infinita, que é a representação do alfa. O alfa para a gente é um número irracional, né? Então tem uma representação infinita de frações contínuas. Mas para obter aproximações a partir da fração contínua, você para no meio. Você vai só até um certo AN, né? Olha para esse número, A0, A1, A2, AN. Toda fração contínua finita, né, com coeficientes inteiros, representa um número racional. Isso aí é um racional. Você escreve com Pn sobre Qn, com Pn e Qn inteiros, Qn positivo, Pn e Qn primos entre si. Esses caras são os convergentes da fração contínua de alfa. E dá para mostrar que eles são as melhores aproximações racionais do alfa. A gente vai ver no próximo slide resultado nessa direção. O erro da aproximação de alfa de Pn sobre Qn é sempre menor que 1 sobre Qn ao quadrado. Todas as aproximações por fração contínua satisfazem o enunciado lá do teorema de Legendre e de Dirichlet, né, que eu falei no início. Mas se essa soma alfa n mais 1 mais beta n mais 1 for grande, você tem aproximações bem melhores que 1 sobre Qn ao quadrado, né? Então, o lim_sup desses alfa n mais 1 mais beta, quer dizer, o lim_sup dos alfa n mais beta n dá o K de alfa, né? Dessa melhor função de aproximação. E K de alfa é finito, né? É um número real, se e somente se o AN, essa sequência dos coeficientes que aparecem na fração contínua, é uma sequência limitada, né? Então, os alfa que tem K de alfa finitos são exatamente os alfas que têm a representação em frações contínuas usando só um número finito de inteiros, quer dizer, a sequência dos AN é uma sequência limitada. Quer dizer, aparecem infinitos AN, mas você repete, quer dizer, o conjunto dos possíveis AN é finito, né? E para quase todo alfa, como eu falei, essa sequência AN não é limitada e o K de alfa vai ser infinito. Como eu falei, tem dois resultados sobre a qualidade das aproximações por frações contínuas, que tem a ver com isso que eu falei, que é o fato, o primeiro diz que, bom, como eu falei, todas as aproximações que vêm da fração contínua têm erro menor que 1 sobre Q ao quadrado. Mas pelo menos metade delas, quer dizer, você pega duas consecutivas quaisquer, pelo menos uma delas tem erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador, né? Por outro lado, o resultado seguinte diz que qualquer aproximação racional com erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador tem que vir da fração contínua. O P sobre Q tem que ser
tem que ser igual a 1 dos Pn sobre Qn, que aparece na fração contínua. Então, todas as boas aproximações muito boas nesse sentido, que o erro é menor que 1 sobre 2Q2, elas têm que vir da fração contínua. Então, se você está interessado em aproximações muito boas, né, para estimar o K de alfa, basta olhar para as que vêm da fração contínua. E para elas a gente tem aquela fórmula, quer dizer, portanto, a gente tem essa fórmula para o K de alfa que eu mencionei. Né? Nessa fórmula, né, para o K de alfa ser finito, o alfa, a fração contínua do alfa tem que ter coeficientes limitados e, portanto, o alfa, ou a parte fracionária dele, né, que para efeito de aproximações tem o mesmo papel, a parte fracionária do alfa pertence a um desses conjuntos de Cantor dinamicamente definidos pela transformação de Gauss, né, que a gente mencionou antes. E o alfa n também. No limite, os beta n também vão estar num conjunto desse. Então, no limite, esses alfa n mais beta n vão estar numa soma tipo K mais K, onde K é um conjunto de Cantor dinamicamente definido do tipo que eu expliquei antes. Né? Então, isso ilustra um pouquinho a relação entre somas aritméticas de conjuntos de Cantor regulares e o espectro de Lagrange. Né? Muito meio impressionista, talvez. Né? Vamos lá. Então, vamos lá. Essa fórmula, né, para o K de alfa, ela permite dar uma caracterização mais dinâmica do espectro de Lagrange, né, mais diretamente ligado a sistemas dinâmicos. E é assim, a gente pode olhar para esse conjunto sigma, que é o conjunto das sequências indexadas por Z, quer dizer, infinitas para os dois lados, de inteiros positivos. Dado uma sequência, você tem uma função que leva esse espaço em R, quer dizer, dado uma sequência dessas, você define a imagem dela pela função f, vai ser a soma de duas frações contínuas, a fração contínua para frente, A0, A1, A2, etc., mais a fração contínua para trás, 0, A-1, A-2, etc. Você tem uma dinâmica natural nesse espaço, que é o shift, né, o deslocamento, que leva... o que ele faz é simplesmente mudar a posição do zero na sequência. A gente chega à posição do zero um pouquinho para frente, né? Uma casa para frente. Então, se a sequência está centrada no A0, a imagem dela pelo shift vai ser a mesma sequência, só que centrada no A1. Quer dizer, a imagem de uma sequência AN vai ser uma sequência BN, onde o B0 é o A1, o B1 é o A2, o B-1 é o A0, e assim por diante. Né? O espectro de Lagrange L, se a gente olhar bem para aquela fórmula, a fórmula diz que o espectro de Lagrange é o conjunto dos lim-sup dessa função nos iterados de uma dada. Se você fixa uma sequência θ, né, esse lim-sup, quando n tende a mais infinito, né, de f de sigma n de θ, ele vai dar, se você chama de alfa, a fração contínua para o alfa zero, quer dizer, o A0, A1, A2, etc., o K de alfa zero vai ser exatamente esse lim-sup, né? Vai ser o lim-sup de f de sigma n θ. Então, f de sigma n θ vai ser a soma da fração contínua para frente, a n, n mais 1, etc., mais a fração para trás, 0, a n menos 1, a n menos 2, etc. E o lim-sup disso vai dar o lim-sup dos alfa n mais beta n que aparecem antes, quer dizer, você vai recuperar o K de alfa zero. E quando você faz variar o θ, para todos os θ possíveis, isso vai dar todos os K de alfa possíveis, vai dar o espectro de Lagrange. Né? Esse lim-sup é finito somente se a sequência n é limitada para frente. Né? E nesse caso, a fórmula está dizendo que esse lim-sup é o K de alfa zero, e o conjunto desses lim-sup é o espectro de Lagrange. Se você trocar lim-sup por sup nessa fórmula, pegar o supremo dessa função nas órbitas desse shift, você tem um outro objeto que é o chamado espectro de Markov. O espectro de Markov também tem uma interpretação aritmética prévia, né, definição aritmética do espectro de Markov, tem a ver com formas quadráticas indefinidas binárias. Né? Ele é o conjunto dos inversos desses ínfimos de uma forma quadrática indefinida binária. Indefinida quer dizer que o discriminante é positivo. Aqui a gente está normalizando o discriminante para C1. Se você não quiser normalizar o discriminante, você multiplica isso pela raiz quadrada do discriminante, né? Aquele ínfimo, aquele inverso. Né?
Então, o conjunto, né, você pega uma forma dessa, você olha para x e y, ambos inteiros, mas não ambos nulos, né? Pega o ínfimo dessa forma nesses pares de inteiros, conjuntos inversos desses ínfimos dá o espectro de Markov. Ele é um conjunto bem parecido com o espectro de Lagrange em vários sentidos. A gente vai ver. Por exemplo, ambos são conjuntos fechados de números reais. Eles começam do mesmo jeito, quer dizer, o Markov, de fato, provou que o Lagrange interseção com menos infinito 3 coincide com o Markov interseção com menos infinito 3. Até 3 eles têm exatamente os mesmos elementos. O Markov contém o Lagrange, o Markov contém aquela semirreta que está contida no espectro de Lagrange, e essa também é a maior semirreta que está contida no espectro de Markov. Então, eles começam igual, eles começam do mesmo jeito, terminam do mesmo jeito, né? Ambos são conjuntos fechados de números reais. E, bom, eu falei que acontece bastante coisa entre entre o 3 e o 4,5278, quer dizer, tem uma parte discreta, uma parte contínua no fim, e o meio é complicado, né? Oi? Não, eu ouvi alguma coisa. De novo, vocês podem me interromper a qualquer momento, podem, devem. Se eu estiver andando rápido demais também. Mas vamos lá, continuamos então, né? Então, como eu falei, vai acontecer muita coisa interessante entre 3 e 4,5278. Em particular, vai ter um pedaço em que esses espectros têm uma certa estrutura fractal. E um jeito de medir conjuntos com estrutura fractal é olhando para dimensões fractais dele, né? A dimensão fractal mais importante e mais popular é a dimensão de Hausdorff, então tem uma definição de uma linha dela, que é a definição de dimensão de Hausdorff de um espaço métrico X, né? É meio... talvez compacta demais, mas ela tem a ver com coberturas do seu conjunto, né, por bolas, né? Você quer cobrir por bolinhas pequenas, e aí você olha para as coberturas mais eficientes, em algum sentido, e para elas você soma os raios das bolas elevado a um certo número positivo, que vai ser um candidato à dimensão. Esse número S, né, então, um candidato à dimensão. A ideia é que se o S for muito grande, para as boas coberturas, essas somas vão tender a zero. E se o S for muito pequeno, para qualquer cobertura por bolas pequenas, essa soma vai ficar grande, vai tender a infinito quando os raios tendem a zero. E dá para provar que, né, que o ínfimo desses S, tais que essas somas podem tender a zero, coincide com o supremo dos S, tais que as somas tendem a infinito. Isso dá a dimensão de Hausdorff. Então, você escreve desse jeito, é o ínfimo... Você olha para o ínfimo dessas somas dos raios elevados a S para todas as coberturas do conjunto X, né? Se essas somas ficam pequenas, necessariamente os raios têm que ficar pequenos, né? Então, você vai ter coberturas com bolas pequenas, em que a soma dos raios elevados a S fica pequena. Se o S tem essa propriedade, ele é maior ou igual à dimensão de Hausdorff, o ínfimo desses S dá a dimensão de Hausdorff de X. Por exemplo, para o conjunto de Cantor usual, a dimensão de Hausdorff é log 2 sobre log 3. E as coberturas mais eficientes são as coberturas que você obtém pela construção mesmo, que dá uma união de 2 elevado a n em intervalos de tamanho 1 sobre 3 elevado a n. Né? Você pegar 1 sobre 3 elevado a n e levar a log 2 sobre log 3, vai dar 1 sobre 2 elevado a n. Você multiplica por 2 elevado a n, vai dar sempre 1. Né? Então, o expoente certo, dá para provar que, de fato, é log 2 sobre log 3 nesse caso. E ela é uma ferramenta natural para medir, entre aspas, né, conjuntos fractais. Por exemplo, conjuntos de Cantor regulares, que aparecem o tempo todo. Aqui, para comparar, você tem conjuntos de medida nula maiores que outros. Você tem conjuntos de Cantor grandes, conjuntos de Cantor pequenos, no intervalo 0,1. Um jeito natural de comparar esses conjuntos é olhar para as dimensões deles. Né? A gente tem esse seguinte teorema aí, sobre o que acontece com os espectros de Markov e Lagrange nessa região intermediária. Então, uma coisa natural é você olhar para um pedaço inicial desses espectros, para a interseção deles com uma semirreta, com menos infinito t, e medir a dimensão. Se você fizer t igual a 3, por exemplo, essas interseções vão dar inumeráveis, né?
Não, não, raiz de 5, 2 raiz de 2, etc. Não é sequência. E, portanto, vão ter dimensão de Hausdorff 0. Se você fizer T maior que aquele 4,5278, etc., né, você já vai pegar um pedacinho do raio de Hall, né, daquela semi-reta que está contida em L e em M, e, portanto, a dimensão de Hausdorff da interseção vai ser 1. Mas para ter entre 3 e 4,5278, ela pode dar coisas diferentes. De fato, ela pode dar qualquer número entre 0 e 1. Né? Uma das consequências desse resultado é que a imagem dessa função dá todo o intervalo 0, 1. Né? E ela é uma função contínua, né, e sobrejetiva de R em 0, 1. Monótona, não decrescente. Em 3 ela vale 0, mas logo depois de 3 ela já fica positiva. Esse item 2 diz que D de 3 mais epsilon é positivo, é estritamente positivo para todo epsilon positivo. Tem essa fórmula que ele é o mínimo entre 1 e o dobro da dimensão da pré-imagem de menos infinito t por aquela função k, né? Mas, quer dizer, de novo, a coisa importante é que ela é contínua e sobrejetiva, quer dizer, dado qualquer número real entre 0 e 1, existe um número t entre 3 e raiz de 12, de fato, tal que a dimensão do Lagrange interseção com menos infinito t é igual à dimensão do Markov interseção com menos infinito t, e é exatamente esse número beta que você fixou no intervalo 0, 1. Como eu falei, antes de raiz de 12, ela já chega a 1. Quer dizer, esse crescimento da dimensão, ele se dá... a raiz de 12 é tipo 3,46, então é bem antes daquele 4,5278. Raiz de 12 é o maior elemento do espectro de Markov, de Lagrange, que corresponde a um número real que só tem 1 e 2 na fração contínua. Né? Ou as sequências infinitas só tem 1 e 2. Um pouquinho antes de raiz de 12, a função já chega a 1. Né? Então, existe delta positivo. Provavelmente em 3,34 a função já chega a 1. Né? Mas, de qualquer jeito, é antes de raiz de 12. Então, aqui tem um desenho aproximado do que dizem, o que mais ou menos é conhecido sobre o espectro de Lagrange pelos teoremas anteriores. Tem a sequência que converge a 3. Até raiz de 12, a dimensão já chega a 1. Depois de raiz de 12, você tem um buraco. O próximo elemento depois de raiz de 12 é raiz de 13, que é um ponto isolado de ambos os espectros, Markov e de Lagrange. Depois de raiz de 13, o próximo elemento é esse cara, 65 mais 9 raiz de 3 sobre 22, então um pouquinho depois. E aí está o raio de Hall, começa no 4,5278, etc. Nesse mesmo trabalho, a gente também provou que a pré-imagem dos pontos, né, o K-1 do ponto T, quer dizer, o K é uma função que é fortemente não injetiva, né, para T grande. A pré-imagem dele não só é infinita, mas vai ter dimensão de Hausdorff positiva para T grande, e o limite dessa dimensão de Hausdorff é 1. O espectro de Lagrange tem vários pontos isolados, como raiz de 13, os caras menores que 3, por exemplo. Mas se você jogar fora os pontos isolados, o que sobra é um conjunto perfeito. Não aparecem novos pontos isolados, né? Então, você resume dizendo que o L' é igual a L duas linhas. Né? L' é o conjunto dos pontos de acumulação do L. O conjunto dos pontos de acumulação do L é um conjunto perfeito. Eu tenho uma foto do Jean-Christophe Yorkowski, que foi meu orientador de pós-doutorado, meu coautor em alguns trabalhos de dinâmica, e eu trabalhei com ele, em particular, sobre uma conjectura do Jacob, que foi meu orientador de doutorado, sobre somas e diferenças de conjuntos de Cantor regulares. A conjectura do Jacob é essa daqui. Ela diz que você pega... Bom, você tem dois conjuntos na reta, né? A diferença aritmética é parecida com a soma aritmética. Em vez de ter soma, você tem diferença. O conjunto do x menos y, onde x está num conjunto e y está no outro. Né? Isso tem uma interpretação geométrica interessante, que é o conjunto dos t's reais, né? Tais que o K intersecta essa translação do K', a K' mais tempo. Você pode pensar que o K está fixo na reta, né? Está parado, e o K' está se mexendo, né? Então você tem uma família a um parâmetro
de translações do conjunto de Cantor-Kalin, o conjunto dos parâmetros T para os quais essa translação K' mais T intersecta o conjunto K é a diferença aritmética, né? Porque se eles intersectam, vai ter um X em K e um Y em K', mas que X é igual a Y mais T, ou seja, T é X menos Y, né? Com X em K e Y em K'. Bom, então essa interpretação foi particularmente importante para o Jacó, né? Que ele tinha dois conjuntos de Cantor na reta se mexendo, uma família de pares de conjuntos de Cantor. Numa primeira aproximação, um deles está parado, o outro se move com velocidade constante, tipo esse K' mais T. O conjunto dos parâmetros para os quais eles intersectam tem bastante a ver com a diferença aritmética. O Jacó tinha uma conjectura. Não é difícil provar que se a soma das dimensões de Hausdorff do K e do K' for menor que 1, a diferença aritmética vai ter dimensão menor que 1 em medida nula. A conjectura do Jacó fala sobre outro caso, quando a soma das dimensões de Hausdorff é maior que 1. Nesse caso, ele conjecturava que, tipicamente, a diferença aritmética K menos K' ia ter interior não vazio. Quer dizer, você ia ter o que a gente chama de interseções persistentes, interseções estáveis desses conjuntos de Cantor regulares. Essa conjectura foi motivada por bifurcações homoclínicas. Eu não tenho muito tempo, então eu não vou falar muito, eu vou só mostrar um desenho de uma bifurcação homoclínica. Tem uma primeira tangência, desdobra a tangência, tem uma linha de tangência, nessa linha você tem uns conjuntos de Cantor se mexendo. Para entender bifurcações homoclínicas, é útil entender pares de conjuntos de Cantor se mexendo numa reta. Tem um teorema clássico do Jacó com Floerstacken, Palestacken, um teorema clássico de bifurcações homoclínicas, tem muito a ver com essas coisas diferentes de conjuntos de Cantor. O Jacó estava interessado nisso. Bom, eu e o Jean-Christophe provamos a conjectura do Jacó, né? E nesse trabalho, a gente provou um resultado técnico intermediário que se chama o lema de recorrência de escalas, que tem uma consequência, que é essa fórmula da dimensão aí. Você tem conjuntos de Cantor que não são afins, não são definidos por funções afins. Tem essa definição técnica que o conjunto é essencialmente afim, né? Ele é essencialmente afim, tem uma mudança de coordenadas que faz com que a derivada segunda seja identicamente nula no conjunto de Cantor, a derivada segunda da função que define o conjunto de Cantor, né? Cujo maximal invariante. Mas, bom, então tem essa definição. A ideia é que a maioria dos conjuntos de Cantor regulares não são essencialmente afins. Então, você tem dois conjuntos de Cantor, se pelo menos um deles não é essencialmente afim, é uma hipótese genérica, você tem essa fórmula para a dimensão da soma aritmética de um Cantor com o outro. Quer dizer, a dimensão da soma é sempre o mínimo entre 1 e a soma das dimensões. Esse mínimo entre 1 e a soma das dimensões é uma cota superior natural para a dimensão dessa soma aritmética. O que a gente prova é que vale a igualdade, que de fato a soma aritmética tem essa dimensão quase sempre, ou se vocês quiserem, sempre, desde que vale essa hipótese de um deles não ser essencialmente afim. E que é o nosso caso. Esses conjuntos de Gauss-Cantor, né, que a gente definiu, que são maximais invariantes pela transformação de Gauss, eles satisfazem a fórmula da dimensão, satisfazem a hipótese de não serem essencialmente afins. A gente pode usar, essa fórmula tem um papel central na prova daquele teorema que eu mencionei antes, e é uma consequência do trabalho com o JC. Jean-Christophe foi um grande matemático, ele, infelizmente, morreu cedo demais, né? Mas ele ganhou a medalha Fields em 94, era um grande amigo da matemática brasileira, esteve no Brasil dezenas de vezes, e ajudou na carreira de vários matemáticos brasileiros. Era muito bacana. O Mike Rockman e o Pablo Schmerking provaram também uma versão dessa fórmula da dimensão, que também pode ser usada para isso, mas a primeira prova tem a ver com esse trabalho com o JC, né, com o Ian Coyce, mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu falar um pouquinho, todos os resultados que eu falei até agora são compatíveis com a suposição de que o espectro de Markov é igual ao espectro de Lagrange, né? Eles começam igual, terminam igual, ambos são conjuntos fechados da reta. A dimensão de Hausdorff da interseção deles com qualquer semirreta sempre coincide. Então, eles são muito parecidos em vários sentidos, né?
Então, uma pergunta que ficou em aberto um bom tempo é se eles eram o mesmo conjunto ou não. Tem até um paper que tem uma prova errada de que eles são iguais. A prova está errada porque eles não são iguais. O primeiro exemplo de um elemento do espectro de Markov. O espectro de Markov contém o espectro de Lagrange. O primeiro exemplo de um elemento do espectro de Markov que não está no espectro de Lagrange foi dado pelo Feynman, o mesmo cara da semirreta, né, em 68, que exibiu esse número aí, que é a soma de duas frações contínuas, só tem 1 e 2, né? E que está no Markov e não está no Lagrange. É um ponto isolado do Markov e não está no espectro de Lagrange. Feynman deu outro exemplo diferente em 73, e esse exemplo, como a Mary Flahave provou em 77, ele é um ponto que não é isolado do Markov e também não é um elemento do espectro de Lagrange. Então, ele mostrou que tem essa sequência alfa-n, né? De novo, de soma de frações contínuas só tem 1 e 2, que para n maior ou igual a 4, eles estão sempre no espectro de Markov, menos no espectro de Lagrange. Quer dizer, né, estão no espectro de Markov, não estão no espectro de Lagrange, e esses alfa-n convergem para esse alfa infinito. Então, essa diferença Markov menos Lagrange é pelo menos infinita, né? Mas, por esses trabalhos, não era conhecido se a diferença, por exemplo, é não enumerável, ou se tem medida nula, ou mesmo interior vazio, que às vezes sabia muito pouco sobre ela. O Matheus depois achou uma tese de doutorado que parece implicar que a diferença aritmética é não enumerável, mas pouco mais do que isso era conhecido até recentemente. Então, em colaboração, além disso, tinha uma conjectura do Kuzik, né? Tem um livro clássico do Kuzik Flahave, da Markov and Lagrange Spectra, que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem aprender mais sobre esses conjuntos. Mas o Kuzik conjecturava que depois de raiz de 12 não ia ter nenhum elemento do Markov menos Lagrange. E aí, em colaboração com o Matheus, a gente provou várias coisas sobre essa diferença aritmética. Primeiro que ela não só é não numerável, mas tem dimensão de Hausdorff positiva, e de fato tem dimensão de Hausdorff maior que meio, maior que 0,53. E por outro lado, ela tem dimensão de Hausdorff menor que 1. Quer dizer, essa diferença M-L, ela é um conjunto não enumerável de dimensão de Hausdorff positiva, mas de medida nula, de fato de dimensão de Hausdorff menor que 1, em particular de interior vazio. A gente também achou o maior elemento conhecido até agora dessa diferença M-L, que dá um contra-exemplo para a conjectura do Kuzik. É um cara bem maior que raiz de 12, maior que raiz de 13 até. Esse cara aí é maior que 3,7, né? 3,709, alguma coisa. Então, a gente exibiu, e perto desse elemento, a gente mostrou que o M-L contém cópias de C de 2, quer dizer, imagens de feomorfas desse conjunto dos números do intervalo 0,1, que só tem 1 e 2 na fração contínua, e que tem dimensão de Hausdorff maior que 0,53. Então, M-L não é um conjunto nem tão pequeno, nem tão grande assim. Tem medida nula, não é muito fácil de achar elementos dele, mas tem dimensão de Hausdorff positiva, de fato maior que meio, não é um conjunto tão pequeno assim. E a gente continuou investigando, então, em colaboração com o Davi Lima, o Matheus mesmo e o Sandoel Vieira, que defendeu a tese recentemente, a gente achou outros elementos dessa diferença de conjuntos M-L, né, que estão no Markov, mas não estão no Lagrange, e alguns deles bem perto de 3. Você vê que esse M4 que começa com 3,000000, e depois vem um 4, alguma coisa. De fato, eles são os primeiros termos de uma sequência explícita MK, que converge a 3, que são elementos do espectro de Markov, mas a gente não conseguiu provar que todos eles estão fora do espectro de Lagrange. A gente até conjectura que sim, mas bom, por enquanto o que a gente tem são essas 4 regiões, digamos, esses elementos pertencem a regiões onde tem vários outros pontos do Markov menos Lagrange. A gente conjectura que tem uma sequência de pontos do Markov menos Lagrange que converge a 3 pela direita, né? Pela esquerda, não. Pela esquerda só tem aqueles que eu já tinha listado, estão todos no Lagrange. Mas a gente conseguiu provar que M-L não é fechado. Isso implicaria que M-L não é fechado, porque 3 está no espectro de Lagrange. A gente achou outro ponto que está no espectro de Lagrange, que é limite de uma sequência de pontos de M-L, que é esse aí, 1 mais 3 sobre raiz de 2, né?
que é 3,12 alguma coisa. Não é muito grande, mas é substancialmente maior que 3. Então, recentemente tem esse artigo nosso, né, que está no archive, está aceito para publicar. Acho que já tem até na página da rede, foi aceito no International Mathematical Research Notice, em que a gente prova que esse cara está na interseção do Lagrange com o fecho do Markov menos Lagrange. Né? Uma sequência de caras do Markov menos Lagrange que convergem para esse ponto, que pertence ao espectro de Lagrange. Então, o Lagrange é fechado, o Markov é fechado, mas o M-L não é fechado. Muito bem. Esses resultados sobre a diferença do Markov menos Lagrange têm muita relação com essa noção de palavra que não é semissimétrica. Uma palavra é semissimétrica se ela é concatenação de dois palíndromos. Mas tem uma caracterização interessante, que uma palavra é semissimétrica quando você cola infinitas cópias da sua palavra para frente e para trás, e cola infinitas cópias do transposto dela, que é a palavra escrita de trás para frente, você obtém sequências muito parecidas, só que uma está na órbita da outra, quer dizer, tem um deslocamento finito que leva uma na outra, né? Módulo uma translação de índices, elas são basicamente a mesma sequência. Então, por exemplo, 1, 2, 1, 1 não é simétrica, né? Porque 1, 1, 2, 1 não é a mesma coisa que 1, 2, 1, mas é semissimétrica. Se você colar um monte de cópia do 1, 2, 1, você vai ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que é uma coisa bem simétrica. Você escreve de trás para frente, dá basicamente a mesma sequência. Muito bem. Então, tem algumas palavras que não são semissimétricas, que estão relacionadas com os resultados anteriores. Não dá para explicar em detalhes exatamente como, mas a ideia é tentar conectar a órbita de um monte de cópias da palavra com um monte de cópias da transposta dela, isso cria um salto. E é um problema diferente de se você bota um na esquerda, outro na direita, ou vice-versa, né? Primeira transposta, depois a palavra, ou primeira palavra, depois a transposta. Mas, de qualquer jeito, essa primeira palavra, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, tem a ver com o primeiro exemplo do Feynman. A segunda tem a ver com o segundo exemplo do Feynman, 1, 2, 2, 2, 1, 2, tamanho 7. A terceira tem a ver, né, que aparece 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, tem a ver com o meu exemplo com o Mateus. Essa família de palavras, se depende do inteiro positivo K, tem a ver com aqueles pontos perto do 3, né, que eu achei com o Mateus, o Davi e o Sandoel. Para K igual a 1 dá o M1, para K igual a 2 dá o M2, para K igual a 3 dá o M3, para K igual a 4 dá o M4. Quer dizer, dá meio entre aspas, né? Quer dizer, a construção, por exemplo, você olha para essa palavra para K igual a 1, ela dá essa soma esquisita de frações contínuas aqui, não é muito direto, mas ela aparece como período, pelo menos na segunda fração contínua, né? No caso do M2 é parecido, o M3 e o M4 também. Talvez. E a última sequência tem a ver com a prova, né, com essa sequência de elementos do M-L que converge para 1 mais 3 sobre raiz de 2, né? Tem a ver com esse último trabalho. Muito bem. Bom, então até agora eu falei de espectros clássicos, né? Eu vou abusar um pouco da paciência de vocês e começar a falar de espectros dinâmicos. Como eu avisei, se ninguém me mandar parar, eu vou falar. Mas eu já estamos bem mais perto do fim do que do início de qualquer jeito. Mas vamos lá. Não se assusta com essa coisa que tem sido em cima, uma homoclinic bifurcation, você não vai ter. Eu já colei a figura que eu queria sobre bifurcações homoclínicas. Então, esses conjuntos ML, como a gente viu, eles têm a ver com dinâmica simbólica, né? Eles podem ser definidos a partir de uma dinâmica e de uma função real. Inspirado por essa caracterização, a gente pode definir generalizações muito amplas, né, do espectro de Markov e Lagrange. Sempre que você tem uma dinâmica e uma função real, você pode associar um espectro de Markov a um espectro de Lagrange. Por exemplo, se tem uma função num conjunto nele mesmo, uma dinâmica num conjunto X, pode ser uma variedade, não, ou não, pode ser uma ferradura, pode ser... Bom, e uma função real F definida nesse conjunto, você pode associar o espectro de Markov dinâmico e o espectro de Lagrange dinâmico. O espectro de Markov dinâmico é o conjunto do supremo da função nas órbitas, e o espectro de Lagrange dinâmico é o conjunto do limsup da função nas órbitas, né? Quando o número zerado seria infinito. Se você troca tempo discreto por tempo contínuo, você tem uma definição de espectros de Markov e Lagrange associados a fluxos, né? Quando você tem um fluxo numa variedade, então, os cachorros estão agitados.
quando você tem um fluxo numa variedade, você também pode associar espectros de Markov-Lagrange dinâmico do mesmo jeito, né? O supremo da função real nas órbitas e o limsup da função real quando o tempo tende a infinito. Muito bem, então, dessa definição muito ampla, a gente vai estar interessado em alguns casos particulares. Por exemplo, em colaboração com o Sérgio Romanha, né, que também foi meu aluno de doutorado, a gente provou que conjuntos, se você olha para uma ferradura típica em dimensão 2, né, que é um modelo de conjunto hiperbólico que tem bastante relação com as coisas que a gente já falou, ele parece com produtos de conjuntos de Cantor e tudo, a gente olha para os espectros de Markov e de Lagrange associados a essa ferradura e a uma função real típica, né? Se a ferradura tiver dimensão de Hausdorff maior que 1, então, tipicamente, os dois espectros de Markov e de Lagrange vão ter interior não vazio, né? Nesse contexto, não dá para esperar um raio na semi-reta contida nos espectros, porque se a ferradura é compacta, os espectros vão ser compactos também, né? Então, isso tem relação, digamos, com o raio de Hall, com resultados que garantem que os espectros de Markov e Lagrange contêm intervalos não triviais. Em colaboração com a Aline Cerqueira e o Matheus, a gente generalizou aquele resultado sobre dimensões de Hausdorff, né? De interseções dos espectros de Markov e Lagrange com semi-retas, né? Os fatos de interseção com semi-retas tipo menos infinito T tem uma dimensão de Hausdorff que depende continuamente de T. Isso se estende para espectros de Lagrange típicos associados a ferraduras conservativas, quer dizer, ferraduras de feomorfismo que preserva uma medida de área, né, equivalente à medida de Lebesgue. Para ferraduras conservativas, isso tem uma diferença importante, né? Que isso implica que os conjuntos de Cantor estáveis e instáveis têm a mesma dimensão de Hausdorff, isso acaba tendo um papel importante na prova. Mas, então, nesses casos, né, não só tem um papel importante na prova, mas um enunciado análogo é falso para ferraduras dissipativas típicas. Tem coisas que você consegue provar, mas não o teorema geral. Mas, então, esse negócio diz que essa função, que mede as dimensões de Hausdorff de interseção semi-reta, vai coincidir, essas interseções vão ter a mesma dimensão de Hausdorff para o espectro de Markov e para o espectro de Lagrange, e essa função vai depender continuamente de T, vai ser uma função contínua, cuja imagem é todo um intervalo, né, que vai de 0 até esse número, que é o mínimo entre 1 e a dimensão de Hausdorff de lambda. Se a dimensão de lambda for maior que 1, isso vai dar todo o intervalo 0. Muito bem. Então, tem outros resultados gerais para espectros genéticos associados à ferradura. Então, esse agora vale, inclusive, no caso dissipativo, também no caso conservativo, que, tipicamente, os menores elementos dos espectros de Lagrange de Markov, eles coincidem e são pontos isolados, digamos, dos espectros, e mais que isso, eles são imagem de uma órbita periódica pela função f, né? Muito bem. Então, pelo menos o primeiro ponto é isolado. Aí, o que acontece depois, ele depende. Você tem exemplos abertos muito diferentes. Na tese do Sandoel tem vários exemplos abertos. Você pode imediatamente depois começar com um Cantor, ou pode... Você tem exemplos abertos também que acontece como no espectro de Lagrange. Você tem uma sequência que converge com o primeiro ponto de acumulação. Bem que não são fáceis de construir esses exemplos, mas dá para fazer. Em colaboração com o Davi também, a gente tem um resultado genérico sobre espectros associados a ferraduras. A gente mostra que, se você tem uma ferradura de dimensão maior que 1, né, a dimensão de Hausdorff de interseção com semi-retas vai ser contínua, vai ter um momento em que essa dimensão chega a 1. Né? O primeiro momento, supremo dos T's, tais que a dimensão é menor que 1, né? E, por outro lado, tipicamente, a ferradura, esses espectros de Markov e Lagrange vão ter interior não vazio, porque a dimensão é maior que 1. Né? Tem aquele teorema com Sérgio. Então, o que a gente mostra é que, tipicamente, para ferraduras conservativas, o ínfimo do interior, tanto do espectro de Lagrange quanto do espectro de Markov, eles vão coincidir, e vão coincidir com o supremo dos T's, tais que a dimensão é menor que 1. Né? Então, a ideia é que você tem imediatamente você passa de dimensão menor que 1, quer dizer, de uma união numerável de conjuntos com dimensão menor que 1, para conjuntos com interior não vazio. A gente não sabe se isso acontece no espectro clássico, né?
No espectro clássico, a dimensão chega a 1 antes de raiz de 12. Então, se isso acontecer no espectro clássico, quer dizer que antes de raiz de 12, você teria que ter intervalos no espectro de Markov de Lagrange. É muito razoável supor isso, eu acho que eu certamente conjecturo que isso seja verdade, que o espectro de Lagrange de Markov contenha um intervalo antes até de raiz de 12, e esse resultado com Davi, ele até permite uma conjectura ambiciosa de que, de fato, para os espectros clássicos também vale isso, quer dizer que o supremo, esse menor ponto em que a dimensão da interseção com menos infinito t é 1, né, que aparentemente começa com tipo 3,33 alguma coisa, né, quase 10 terços, não deve ser também. Esse ponto, né, que o espectro Lagrange até ele vai ser uma união enumerável de caras com dimensão menor que 1, mas imediatamente depois dele, quer dizer, em qualquer intervalo, tipo T0 mais epsilon, onde T0 é esse ponto, a interseção com o espectro de Lagrange já vai ter interior não vazio. Então, está longe de ser provado para os espectros clássicos, mas é genericamente verdade, como mostra o teorema com Davi. Muito bem. Bom, tem uma caracterização que tem a ver, digamos, com geometria diferencial, que é uma coisa que eu aprendi com o Jean-Christophe. O Iacocca me contou que os espectros clássicos podem ser interpretados como conjuntos de alturas máximas ou de alturas assintóticas máximas, né, respectivamente, de geodésicas na superfície modular. A superfície modular é um quociente do plano hiperbólico. O plano hiperbólico tem esse modelo natural, que são os caras com ordenada positiva no plano complexo, e aí tem uma função altura natural, né, que é o y. E essa altura, na altura das geodésicas, você pode medir em termos dessa altura. Talvez com mudança de coordenadas, mas de qualquer jeito. Então, o conjunto das alturas máximas das geodésicas nessa superfície modular dá o espectro de Markov clássico, o conjunto das alturas assintóticas máximas dá o espectro de Lagrange clássico. Aí eu estou anunciando um filmezinho que foi um presente do Pierre Arnaud e do Edmundo Harris, que me emprestaram, eles fizeram esse filme, me emprestaram para a palestra que eu dei no ICM, né, de 2018. Então, se vocês tiverem paciência, é um filme bem curtinho, uns 2 minutos, deixa eu ver se eu consigo passar. Acho que dá para ver, né? Vamos lá. Esse desenho, ele mostra como é que é o fluxo geodésico na superfície modular. Esse modular tem vários domínios fundamentais, né? Então, o primeiro desenho, ele faz desenho no semiplano hiperbólico todo, mas você tem vários domínios fundamentais colados. Esse segundo desenho, a segunda parte, é só num domínio fundamental específico, onde você olha para a função altura. O primeiro desenho corresponde ao raiz de 5, quer dizer, a 1, 1, isso aí corresponde a 2, 2, 2, quer dizer, ao 2 raiz de 2. No primeiro desenho, a altura máxima era raiz de 5, agora a altura máxima aí, né, nesse domínio fundamental, vai ser 2 raiz de 2. Essas duas órbitas são periódicas, como vocês podem ver. Você volta para o mesmo ponto, né? Uma órbita periódica. A gente agora está olhando o 33333, também é uma órbita periódica. Agora, a altura máxima dessa geodésica é um pouco maior, né? Dá o raiz de 13, de fato, né? O primeiro cara que envolve 3, né? A altura máxima é raiz de 13. O próximo exemplo vai ser correspondente à órbita periódica 212121, corresponde ao raiz de 12. É a maior altura possível se você só tem 1 e 2, né? Então, essa altura máxima aí é raiz de 12, né? E no próximo exemplo, a altura máxima vai ser menor, vai ser... A menor altura máxima possível é a raiz de 5, a segunda menor é 2 raiz de 2. A gente começou vendo esses dois exemplos. A terceira menor altura máxima possível é essa, é raiz de 221 sobre 5, corresponde a essa fração contínua, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Olha lá o desenho no domínio fundamental. Ainda uma órbita periódica, mas um pouco mais complicada, né? Está aí o desenho do fluxo geodésico. Muito bem. Tá ótimo. Eu acho que com isso acaba o filme. Muito bem, muito bem. Mostramos o filminho. Então, deixa eu aproveitar esse filme para mencionar que a gente também tem resultados sobre fluxos geodésicos em curvatura negativa
mas não necessariamente constante, né? Os espectros clássicos correspondem à superfície modular, que tem curvatura constante menos 1, né? E você tem outros resultados clássicos sobre espectros associados a fluxos geodésicos em curvatura menos 1. Mas em colaboração com o Sérgio, né, o Sérgio Romanha, a gente considerou o caso de curvatura negativa, mas não necessariamente constante. Curvatura limitada por duas constantes negativas. Então, a gente olha para o fluxo geodésico e a gente prova que, tipicamente, os espectros, né, para funções reais típicas, mas também para funções de alturas naturais, os espectros de Markov e de Lagrange correspondentes vão ter interior não vazio, né? Então, o resultado análogo àquele resultado que a gente tinha para ferraduras. Então, tipicamente, os espectros de Markov e Lagrange vão conter intervalos nesse caso, né? E esse resultado vai ser robusto. Você pode perturbar o fluxo geodésico, trocar por outro fluxo próximo qualquer, que nem precisa ser um fluxo geodésico, e mesmo assim os espectros de Markov e Lagrange associados ainda vão ter interior não vazio persistentemente, né? A gente provou resultados análogos para outros fluxos, por exemplo, para atratores de Lorentz geométricos, em colaboração com o Sérgio e a Zé Pacífico. A gente provou também que os espectros de Markov e Lagrange tipicamente têm interior não vazio. Isso, né? Tem um monte de referências. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado pela paciência.